A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. A igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amém, gente? Amém, amém, gente? Amém. É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, né? Falei pro Ingresso, falei pro Jean, falei, é uma honra, né, estar pregando aqui. Quero agradecer o Ingresso que fez a ponte, fez o convite, pastor Carlos, que é o dirigente dessa obra, Bruna também, muito obrigado, né, pela oportunidade. E meu coração se alegra muito porque nesse altar aqui passou muitos pregadores que nós admiramos, né, Marco Feliciano, né, Renan Lopes, entre outros, e hoje estar aqui pregando a palavra do Senhor é uma honra muito grande, né? Tá me acompanhando minha esposa, ela está por aí, em algum lugar aí ela está aí. Aleluia. A mulher mais linda desse culto. Glória a Deus. Aleluia. E a igreja, né, onde a gente também lidera, a pastoria também, uma parte dela está aí. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar algo aos nossos corações nessa noite. E eu quero só, antes da gente entrar no texto, quero só pegar um gancho daquilo que o nosso amigo Renato de Paula falou aqui sobre, né, o paralítico de Cafarnaum. E ontem um amigo meu ele falou isso lá na igreja. Isso aqui é muito forte, porque ali no capítulo 2 de Marcos, a Bíblia vai dizer que Jesus estava em casa, né? E uma multidão estava ali, era tanta gente, que não tinha lugar para quando aqueles amigos chegaram com o paralítico entrar dentro daquela casa. E hoje, vendo essa igreja cheia, né? E eu tenho certeza que o que motivou vocês virem aqui hoje não foi o pregador, porque o pregador não é famoso, né? Eu tenho certeza que a motivação de nós estarmos aqui nessa noite é uma só: Jesus. Porque foi Jesus que motivou aquela multidão de estar na casa. Aleluia, e Jesus está aqui, por isso você está aqui nessa noite. E eu tenho certeza, da maneira que você entrou, você não sai. Você só sai se você quiser, amém? Gente, abra comigo sua Bíblia no livro de Neemias. Abrem comigo no livro de Neemias. Glória a Jesus. Livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. A partir do verso de número 11. Achou aí? Neemias, capítulo 2, verso 11. Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Em alguma tradução vai dizer que Neemias ele se levanta à noite e uns poucos homens se levantam com ele. E eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que se fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei e entrei pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes e aos nobres e aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Versículo 17. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Vou repetir. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém
está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não ficamos mais nesta situação humilhante. Versículo de número 18, para a gente finalizar. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E encheram de coragem para a realização desta boa obra. E você dá glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Preciso de alguns minutos para poder introduzir isso aqui contigo. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido, um personagem bastante conhecido, que é um personagem chamado Neemias. Neemias, que tem por título o reconstrutor da muralha. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, e quando a gente vai ouvir falar de Neemias, a gente vai ouvir sobre a reedificação dos muros, né? Aquela frase tão famosa, bíblica, né? Estou numa grande obra, de maneira que eu não posso parar. É o texto comum quando vai falar de Neemias. Porém, não é sobre isso que eu quero ministrar aqui nessa noite. Mas para introduzir, eu quero te dizer que essa obra que Neemias, ele vai começar em Jerusalém, essa obra vai durar 52 dias. E a Bíblia vai dizer no capítulo 7, a partir do versículo 64, que quando Neemias termina essa reconstrução, eu preciso que você preste atenção, porque eu vou introduzir de trás para frente aqui. Quando Neemias termina a reconstrução dos muros, Neemias agora ele vai fazer regressar todo o povo judeu que estava cativo. E no capítulo 7 a gente vai ver isso de uma forma muito explícita, que quando chega na linhagem sacerdotal, e quando Neemias vai puxar o registro dos sacerdotes, no capítulo 7, no versículo 64, vai dizer, aleluia, que quando chega os sacerdotes para poder entrar em Jerusalém, o texto diz que os sacerdotes não acharam os seus registros, e por isso foram considerados impuros, afastados do ofício sacerdotal. E quando eu estava lendo isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque esses sacerdotes, eles estão vindo de um momento de cativeiro. Um momento onde eles passaram 70 anos presos. Presta atenção nisso aqui. E quando eles vão regressar, é pedido para eles o registro. É pedido para eles a identidade deles. Porém, o texto vai dizer que eles não acharam. Porque eles estão regressando para Jerusalém, porém a identidade ficou perdida na Babilônia. E não tem como a gente exercer o ofício de sacerdote em Jerusalém se a nossa identidade ficou perdida lá fora. Então, antes de exercer o ofício, primeiro a gente tem que restaurar a identidade. Porque é muito comum a gente ver pessoas que querem exercer o ofício, mas já perderam a identidade há muito tempo. Até canta, até prega, até lidera, mas não tem identidade. E nessa introdução aqui eu só quero te dizer algo. Esse culto, Deus, ele quer restaurar algumas identidades aqui nessa noite. Não importa quanto tempo você ficou cativo, não importa quanto tempo você ficou prisioneiro lá fora. Hoje o Senhor, ele vai restaurar a identidade nesse culto. E a Bíblia aqui vai dizer, gente, isso aqui é tão sério que quando a gente vai para o final do livro, porque parece que às vezes a gente só ouve a mesma pregação de Neemias, parece que as pessoas param no capítulo 6. Mas quando a gente vai para o capítulo 13 de Neemias, no final, quando Neemias vai fazer as suas últimas obras em Jerusalém, para poder voltar, porque Neemias volta para servir o rei. O texto vai dizer que Neemias ele vai agora trazer uma repreensão para os judeus. No capítulo 13, a gente vai ver isso. Por quê? Neemias vai repreender os judeus. Porque a Bíblia vai dizer que os judeus, eles começaram a se casar com as filhas de Asdod, de Moabe e de outros povos.
E as gerações que estavam nascendo, o texto é bem claro em dizer que sabia todas as outras línguas, menos a língua de Judá. O negócio estava tão sério que o povo, ele se misturou tanto com quem estava lá fora, que acabou perdendo a essência do seu próprio reino. Eles se misturaram tanto com quem estava lá fora, que agora eles não sabiam a sua própria língua. Aleluia, deixa eu dar um recado de Deus aqui para a tua vida. Aleluia, o problema aqui não é, aleluia, se misturar. O problema aqui é perder a essência. Porque Jesus, ele até sentava, mas ele não perdia a essência. Aleluia, é Deus falando para mim e para você aqui nessa noite. Aleluia, não deixa com aquilo que está lá fora, roube a essência do reino que o céu depositou sobre a tua vida. Essência. E Neemias vai repreender esses caras, porque eles perderam a essência. Posso falar aqui algo atualizado aqui hoje? Isso não está muito diferente dos nossos dias, Wingers. Sabia a língua de todo mundo lá fora, mas não sabia a sua própria língua. Sabe o que é isso? As pessoas hoje sabem o lá ele, mas não sabem o está repreendido em nome de Jesus. As pessoas sabem o qual é, mas não sabem a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Não perca a tua essência. Não perca. Eu não estou falando para você se afastar ou excluir pessoas. Estou falando, não deixa aquilo que está lá fora te contaminar e roubar aquilo que o céu colocou sobre a tua vida. Me ajuda a pregar nessa introdução. Fala para esse irmão que está do teu lado. Não perca a tua essência. Olha para cá. Quando a gente vai falar de Neemias, a história dele é muito interessante. Mas quando a gente vai falar dele, a gente fala sobre aqueles que estavam construindo. A gente até cita Sanbalat e Tobias, que são os inimigos daquilo que Neemias estão fazendo, são os opositores da obra. Mas tem um grupo aqui que Neemias ele vai citar, que esse grupo ele é pouco falado. No capítulo 4, no versículo 10 e no versículo 15, Neemias vai citar esse grupo. Qual grupo, pastor? O grupo dos carregadores de entulho. Olha para cá. A Bíblia vai dizer no capítulo 4, no versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram a força dos que carregam os entulhos, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos reconstruir. É Neemias falando, as pessoas que estão carregando estão ficando sem força, e o trabalho é muito, e se eles parar, vai atrapalhar aquilo que eu estou fazendo. Mas só que esses carregadores de entulho, aleluia, eles eram tão crentes, estavam tão dentro do propósito, Ingrid, que quando Neemias fala para eles ficarem ligados, porque o inimigo queria entrar e queria, aleluia, parar a obra. Os carregadores de entulho, eles vão estar com uma mão fazendo a obra e na outra mão segurando uma espada. Aleluia. É porque, aleluia, quem carrega entulho, aleluia, sabe, aleluia, que, aleluia, o inimigo pode se levantar e eu não posso baixar a guarda para ele. Mas também, enquanto ele se levanta, eu não posso parar de fazer a boa obra a qual eu fui comissionado para fazer. Aleluia. Muitos querem ser o mestre de obra, muitos querem ser aqueles que estão na frente mandando, mas poucos são aqueles que querem meter a mão e carregar entulho. Aleluia. Mas eu acredito, aleluia, para a gente estar lá em cima, uma hora primeiro a gente tem que estar lá embaixo. Deus nunca vai te colocar em cima se você não aprender a estar embaixo. Deus nunca vai te colocar na frente para falar se você não aprender a sentar para escutar. Aleluia, aleluia. E deixa eu te dizer algo aqui, não despreze os carregadores de entulho, porque eles são essenciais. Não são, poucos falam sobre esses carregadores de entulhos, mas tiveram uma grande importância. Por quê? Porque se eles não limpam o entulho, como que Neemias vai reconstruir?
Mateus, os carregadores de entulhos, poucos são visados. Por quê? Porque muitas das vezes está no banheiro limpando. Muitas das vezes estão lá na portaria recepcionando. Nem é falado, nem é citado, mas é importante. Não é citado, não é mencionado, mas é importante para a obra. Olha para cá. Mas só que me chama a atenção é que Neemias, ele vai ter um ofício. E o ofício de Neemias é copeiro do rei. Eu não sei se você sabe, mas Neemias, ele nasce dentro do momento de cativeiro. Neemias até então ele nunca tinha ido em Jerusalém. Ele nasce dentro do ambiente de cativeiro. Ele aprende sobre o ofício e agora ele está servindo o rei. Olha para cá. E a Bíblia vai dizer que no mês de Quisleu, Anani, ele sai de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega em Suzã, onde Neemias estava, Neemias vai perguntar para ele: como que estão as pessoas, o nosso povo lá em Jerusalém? E Anani, irmão de Neemias, assim como a Bíblia diz, vai falar assim: os que sobreviveram do cativeiro estão vivendo em uma grande miséria. A Bíblia diz que Neemias senta, Neemias chora, aleluia. Mas só que me chama a atenção nisso tudo é a expressão que Anani vai usar. Que expressão é essa, pastor? A expressão que ele usa é: aqueles que sobreviveram do cativeiro estão vivendo em uma grande miséria. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque é alguém que está passando por perrengue, é alguém que está passando por necessidade, é alguém que está sendo afligido, é alguém que está sofrendo, mas sobreviveu. Não, você não pegou isso aqui. É alguém, aleluia, que está passando por dor, aleluia, mas a dor não tem o poder de parar, porque ele sobrevive. É alguém que está enfrentando um momento de porta fechada, mas as portas que se fecharam não tem o poder de parar, porque ele sobrevive. É alguém que está passando, de repente, por depressão, aleluia, mas é um sobrevivente. Aleluia, nessa noite eu vim aqui no culto da laje para pregar para quem sobreviveu a grandes momentos difíceis. E se você é sobrevivente, reage nessa noite. É aquilo que Paulo ele declara. Paulo ele vai declarar em 2 Coríntios capítulo 4: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, abatidos, porém não desamparados, perseguidos, mas porém não destruídos, sabendo que em nós opera a mortificação de Cristo Jesus, para que também em nosso corpo se manifeste a vida, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. É alguém que está sofrendo, é alguém que está passando por um momento difícil, mas está conseguindo sobreviver a tudo isso. Porque o momento difícil não define a história de quem é sobrevivente. Aleluia. De repente a depressão te pegou, aleluia, mas você está aqui porque você sobreviveu a ela. De repente o desemprego te pegou, mas você está aqui porque você sobreviveu a ele. Aleluia. E eu acredito que nesses últimos dias, aleluia, o momento difícil não vai ser motivo de paralisar a nossa geração. Aleluia. Eu acredito que nesses últimos dias Deus vai levantar uma geração de sobrevivente na comunidade da Rocinha, uma geração de sobrevivente. Tem gente que está aqui nesse culto que já foi traído, mas sobreviveu à traição. Tem gente que está aqui nesse culto que já passou grandes necessidades, mas sobreviveu. Porque aqui o problema não é a geografia que o povo está. Quando Neemias fica sabendo, está em miséria, mas sobreviveu, eu tenho que fazer alguma coisa agora por eles. Olha para cá. Mas só que me chama a atenção que Neemias ele nunca tinha ido em Jerusalém, Wingers. E Anani, o irmão dele, estava vindo de Jerusalém.
E sabe qual é a diferença de Neemias e de Anani? Pega isso aqui. Porque Anani é alguém que está dentro do problema. Ele sai do problema para poder falar do problema. E Neemias é alguém que está fora do problema, mas quando ouve falar do problema, ele se coloca dentro do problema. Porque tem gente que é assim, que quando tem um problema não tem a capacidade de resolver, sai falando. Mas tem gente que quando escuta e fala, não, é minha família, é meu amigo, aleluia, é meu irmão, é o meu corpo, aleluia, ele se coloca dentro do problema. Porque, aleluia, se você chora, eu choro, aleluia, se você sofre, eu sofro, se você padece, eu padeço. Por quê? Porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Neemias, ele se coloca dentro. Mas só que tem um outro ponto também. Por que Anani, ele não mete a mão para fazer? Porque ele não tem a capacidade. Isso aqui mexe comigo. Porque Anani é alguém que vai falar do problema. Mas quando Neemias, ele fala assim, ó, eu vou ir lá para restaurar. Sabe quem é o primeiro candidato que se disponibiliza para estar com Neemias? Pergunta qual? Anani. Pastor, me prova isso. Te provo. Capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1, o texto vai dizer, Wingson, quando termina os 52 dias e o muro está pronto, sabe quem Neemias coloca para governar Jerusalém? Anani. Por que Neemias coloca Anani para governar? Por mais que o texto não cite, depois do capítulo 1, o texto não vai citar o nome de Anani até o capítulo 7. Mas todas as vezes, o texto que nós lemos, quando eu cheguei em Jerusalém e me levantei à noite, poucos homens se levantaram comigo. Quem estava dentro desses poucos? Anani. Porque Anani é alguém, meu amigo, que reconhece, eu não sei liderar, mas se tiver alguém liderando, eu estou junto. Anani é alguém, aleluia, que de repente não sabe pregar, mas se tiver alguém pregando, ele senta para aprender. Anani é alguém que de repente não sabe liderar, não sabe pastorear, mas se tiver alguém fazendo, ele cola do lado e fala, eu estou junto contigo. É para reconstruir, eu reconstruo. É para carregar entulho, eu carrego. É para ficar na portaria, eu fico. É para ficar cuidando do banheiro, eu fico. É para ficar cuidando de criança, eu fico. Eu só quero estar envolvido. Anani é alguém que ele sabe que não dá para ficar na frente, mas se tiver alguém na frente, porque às vezes é assim, né? Todo mundo quer ser um Neemias. Todo mundo quer ser um Neemias, porque é falado, é mencionado, mas poucos querem ser um Anani. Mas só que Neemias, ele tem um coração e um caráter de um verdadeiro líder. Por quê? Porque Neemias, ele não vai honrar quem estava fora. Quando está tudo pronto, Neemias está honrando aquele que trouxe a notícia. E por que Anani vai ser honrado no capítulo 7? É porque ele não abandona no capítulo 1. É porque ele não abandona no capítulo 2. É porque ele não abandona no capítulo 3. É porque ele não abandona no capítulo 4. É porque ele não abandona no capítulo 5. É porque, aleluia, Anani vai ser honrado porque ele nunca abandonou Neemias. E o mal da nossa geração é, eu estou junto enquanto tudo está bem. Quando as coisas ficam ruins, é o primeiro a meter o pé. Né? Mas Anani não, gente. Anani não está sendo falado. Porque tem gente que para fazer precisa falar o nome dele. Tem gente que para vir para o culto o nome dele tem que estar no cartaz. Mas Anani não, Anani é crente. Anani é de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que quando Neemias recebe a notícia no ano Quisleu, e esse ano é por volta de novembro do nosso calendário, a Bíblia diz que Neemias chora, que Neemias jejua, que Neemias ora. Mas só que Neemias não vai somente orar. No final do capítulo 1, a gente vai ver a oração de Neemias. Mas logo no início do capítulo 2, a gente vai ver o posicionamento dele. Porque Neemias nos ensina que não adianta orar se não se posiciona.
Porque oração sem posicionamento é palavra jogada ao vento. Neemias, ele ora, mas ele se posiciona. E a Bíblia vai dizer aqui, no último verso, que Neemias, ele era copeiro. Último verso do capítulo 1, Neemias, ele era copeiro. Olha para cá. E de copeiro para mestre de obra é uma diferença muito grande. Neemias era copeiro, e essa função de copeiro, ele tinha que experimentar tudo aquilo que o rei iria comer ou beber. Porque nessa época de Neemias tinha um acontecimento que envenenavam os reis. E por isso que os reis contratavam esses copeiros, que eram pessoas de confiança e leal ao rei. E Neemias tinha essa função. A função dele era experimentar bebida antes de o rei beber. Mas só que ele coloca no coração de construir um muro. Olha que coisa louca. Gente, Neemias tinha capacidade de construção? Não. A capacidade dele era segurar a bandeja e beber vinho. Neemias não tinha capacidade de construção. E por que ele constrói? Porque um chamado não tem a ver com talento. Chamado tem a ver com propósito. Porque se eu estou vivendo um propósito, independente do meu talento ou não, o céu ele capacita para você cumprir o propósito. Mas aqui a pergunta que eu fiz para o texto é: por que Neemias de Suzã, não tendo a capacidade de construção, ele vai para Jerusalém construir? E a pergunta que eu fiz para o texto foi: por que lá em Jerusalém não tinha ninguém que construísse? E quando a gente vai olhar a Bíblia, tinha gente que construía em Jerusalém. Aonde tu vê isso, pastor? Eu vejo isso em Ageu, por exemplo. O período não é muito diferente. O povo está voltando do cativeiro também. E Deus vai levantar Ageu, e Ageu vai começar a falar: ué, por que vocês estão construindo as suas próprias casas, enquanto a casa de Deus está destruída? Então tinha construtores, mas só que tinha construtores que pensavam em si mesmo. E quando tem alguém que tem a capacidade, mas não tem um propósito, Deus chama alguém que está lá fora, que não tem a capacidade, mas entendeu o propósito, coloca dentro para fazer a obra acontecer. Aleluia, porque não adianta a gente ter a capacidade, mas não ter a disponibilidade. O que adianta eu estar dentro, mas eu não estar disponível para fazer? O que adianta eu estar dentro, o pastor me ligar e falar: William, eu preciso de você, pastor. Hoje não dá não, porque tem jogo do Flamengo. O que adianta eu estar dentro, ser capaz, mas não ser disponível? Tinha gente capaz dentro, sim ou não? Mas não estava disponível. Aí Deus pega um descapacitado lá fora, que está disponível, coloca dentro, e a obra é concluída. Porque a obra de Deus nunca vai depender de pessoas capacitadas. Aleluia, a obra de Deus conta com pessoas disponíveis. E se você está aqui porque você se disponibilizou a estar aqui nesse lugar, nessa noite, e eu tenho certeza que o céu vai liberar, aleluia, as capacidades para você exercer a boa obra. Para a gente caminhar para o fim, olha para cá. No capítulo 2 ele vai iniciar que no mês de Nissan. O mês de Nissan é o primeiro mês do calendário judaico, que no nosso calendário é entre março e abril. Olha para cá. Neemias recebe a notícia em Quisleu, em novembro. E ele está orando, chorando e jejuando. O capítulo 2 inicia no mês de Nissan. Olha só o que o texto diz. Neemias servindo ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Olha isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque Neemias recebe, eu vou usar o nosso calendário, tá? Neemias vai receber a notícia em novembro. E só em março que ele vai apresentar tristeza para o rei.
Porque o texto é bem claro, ele nunca tinha entrado triste. Então calma aí, se ele nunca tinha entrado triste, ele recebe a notícia, mas ele continua servindo alegre. Ele recebe a notícia em novembro, mas ele continua servindo alegre. Dezembro, tá com a notícia, tá orando, tá jejuando, tá chorando, tá, mas tá servindo alegre. Entra janeiro, tá servindo alegre. Quando chega em março, em Nissan, Neemias ele não aguenta, porque também ninguém é de ferro. E agora ele vai entrar na presença do rei com semblante triste. Olha para cá. Isso aqui mexe comigo porque eu tenho visto que momentos têm paralisado chamadas. Pessoas que não vivem bons momentos não querem exercer chamada por causa do momento que vive. Mas só que Neemias estava passando por um momento bom? Não. A notícia era de miséria, era de destruição. Porém ele colocava um sorriso no rosto e ia servir. Porque Neemias entendia: o meu momento não pode atrapalhar o meu serviço. O meu momento não pode atrapalhar aquilo que, aleluia, o Senhor me chamou para fazer. O meu momento não pode atrapalhar, aleluia, de servir aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. Eu estou chorando, aleluia, mas eu tenho que colocar um sorriso no rosto. Aleluia, às vezes você vem para um culto como esse, precisando de oração, falando: Senhor, usa alguém para orar por mim. Aí você vem para esse culto e Deus está falando: ei, eu quero te usar para orar por alguém. Aleluia, de repente você vem para um culto como esse, quebrado por dentro, e Deus está falando: eu vou querer, aleluia, te usar para restaurar alguém pelo lado de fora. Aleluia, você tem que entender que a tua chamada, ela é muito mais poderosa do que o momento que você vive. O momento pode ser de tristeza, mas continue exercendo aquilo que o céu te chamou. Gente, a tua chamada ela é muito mais poderosa. Tem gente que conta comigo e com você. Tem gente que precisa que nós permanecemos de pé. Então você não pode deixar esse problema te abater. Você não pode deixar esse problema te roubar do teu propósito. Porque tem pessoas que precisam, que conta com a tua oração. Mas só que a gente não somos de ferro. E o interessante aqui é que Neemias ele acorda no mês de Nissan, ele vai acordar em algum desses dias, e ele não vai conseguir colocar um sorriso. Ele não vai conseguir colocar um sorriso no rosto. Mas só que me chama a atenção que mesmo ele não conseguindo colocar um sorriso no rosto, ele não cogita em parar de servir. Ele acorda triste. Mas o texto diz: e ele entra na presença do rei. E isso aqui é interessante porque Neemias entrando na presença do rei dessa forma, ele poderia ser morto. E a Bíblia ela deixa isso bem claro. Neemias vai dizer: com muito medo eu disse ao rei, que viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruína? Ele entra com medo por quê? Porque ele sabia que para a função que ele estava, não podia expressar tristeza. O semblante não podia estar caído. E posso te dizer, tem muitas vezes que a gente vai acordar e o sol não vai estar brilhando lá fora, gente. A Bíblia diz que o dia mau ele chega para todos. Jesus disse que, aleluia, nós temos que aprender a viver no momento de tribulação. Que nós temos que ter ânimo nesses momentos, porque vai chegar. Tem
dia que a notícia vai bater na nossa porta. E isso vai quebrar a gente por dentro, Jean. Mas só que Neemias, aquele não estava entrando na presença de qualquer um. Neemias, ele estava entrando na presença do rei. E posso te dizer, por mais que pessoas não entendam o porquê que você está triste, por mais que tem pessoas que não entendem o teu momento de tristeza, o teu momento de dor, o rei, ele sempre vai entender. O rei, ele sempre entende, aleluia, o nosso momento, querido. Aleluia, então independente do teu momento, deixa eu te dizer algo aqui. Aleluia, não deixe de entrar na presença daquele que te chamou. Não deixe de entrar na presença do rei, porque ele é o poderoso para mudar essa situação. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Neemias vai mostrar para o rei, vai abrir o coração para o rei, mesmo com medo, e o rei vai liberar ele. O rei vai dar cartas, vai enviar recursos. Para quê? Para Neemias cumprir a boa obra que ele pôs no coração. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes a gente deixa de entrar na presença de Deus por alguns momentos que a gente passa. Mas é exatamente nesses piores momentos que a gente passa que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Aleluia, às vezes a gente está fraco, a gente fala, eu não sou digno de entrar. Aleluia, mas só que Paulo já deixou isso bem claro, escrito para a gente entender que no momento da fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa. Aleluia, porque a graça dele, ela nos basta. Ela nos basta, gente. E a Bíblia vai dizer que quando Neemias chega em Jerusalém, e aqui eu vou caminhar para o final, ele chega em Jerusalém e o texto vai dizer que ele se levanta. Porque não tem como a gente querer começar um projeto, começar uma boa obra e transferir responsabilidades. Quem propõe no coração de construir? Neemias. Então a atitude primeiro tem que partir de quem? Dele. E por isso que ele se levanta. E o texto vai dizer, e poucos homens se levantam com ele. Mas só se levantaram poucos porque primeiro ele se levantou. E isso me chama atenção, porque para realizar alguns projetos, às vezes a gente quer contar com muita gente, mas isso aqui não tem a ver com quantidade. Isso aqui tem a ver com fidelidade. Porque não adianta a gente estar rodeado de pessoas, rodeado de amigos, e no meio daqueles amigos tem pessoas falando assim, não vai dar certo, vai parar, vai cair, vai fechar, vai dar ruim. Às vezes é melhor ter poucos fiel. Quem lembra aqui de Jacó no Val de Jaboque? Só abrindo esse parente. Jacó, suplantador, enganador. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jacó estava na casa de Labão, ele foi fazer um acordo, falou, as listradas ficam contigo. E tudo que vinha listrado. Jacó, ele saía da casa do pai e voltava. Por quê? Ele conseguia ter acesso rápido, era garoto, era jovem. Aí vai passar no Val de Jaboque. Vai ter aquela guerra com o anjo. O anjo vai tocar na coxa. E como que ele sai do Val de Jaboque? Mancando. Ele sai mancando do Val de Jaboque. Agora o Jacó não consegue mais correr como corria, o Ingrid. Mas só que ele sai mancando. Mas só que o anjo, antes de botar para mancar, ele vai trocar o nome. Ele vai falar, tu não se chamará mais Jacó, tu se chamará Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Mas só que Jacó corria, Jacó era ativo. E Israel? Não, Israel mancava, não conseguia correr. E posso te dizer, eu prefiro um Israel mancando do que um Jacó correndo. Porque Israel manca, mas é fiel. Israel manca, mas é leal. Israel manca, aleluia, mas não trai, não mente, não, aleluia, não é, aleluia, suplantador, não, aleluia. Israel manca, mas é leal.
Então não tem a ver aqui com quantidade de pessoas, tem a ver aqui com lealdade. E quando a Bíblia diz que Neemias se levanta e poucos homens se levantam com ele, nesse poucos homens aqui tu pode incluir a Anani. Pode incluir a Anani. Porque a Anani é uma pessoa que o nome dela não está. O nome dele não está. Mas por que tu tem a certeza que ele está ali? Porque Neemias vai honrar ele no capítulo 7. Porque Anani entende o seguinte: não sou eu que Deus chamou para fazer. Deus não me chamou como líder, Deus me chamou como discípulo. E eu gosto de Anani porque quando eu olho para esse texto, eu lembro de João Batista, que estão falando, você é o Cristo? Não, eu não, cara. Eu não sou o Cristo, não. Eu sou só a voz. Assim como Anani, ele reconhece o lugar dele, João Batista também reconheceu. João Batista, tu é o Cristo? Não. Mas vai vir um após mim, que eu não sou digno de desamarrar sandálias. Porque eu fui chamado para batizar com água. Mas aquele que vem após mim, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. João Batista entendia o lugar onde Deus colocou ele. O mal é que a gente quer pegar lugares que Deus não nos deu. A gente quer ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Deixa eu te dar um conselho de um jovem pregador. Fica no lugar onde Deus te colocou. Fica no lugar onde Deus te inseriu. E a Bíblia aqui vai dizer que Neemias se levanta, poucos homens se levantam com ele. Qual é a proposta de Neemias aqui? A proposta de Neemias é mostrar a ruína, é mostrar a miséria. E o texto diz que Neemias não conta para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. E Neemias vai pegar o seu jumento, vai dar uma volta pelos escombros de Jerusalém. Neemias mostra a miséria, mostra a destruição, mostra o entulho. E o texto vai dizer que ele não conta nem para os judeus, nem para os sacerdotes, nem para os magistrados. Ele não conta para ninguém aquilo que Deus colocou no coração dele e que o rei disse ao seu respeito. Isso aqui mexe comigo por quê? Porque Neemias está fazendo uma peneira daqueles poucos. Porque quando ele se levanta, poucos vão se levantar. Aí, líderes que ficam muito empolgados cometem um erro. O quê? De contar antes do tempo o que não é para contar. Porque quando a gente conta, o coração de quem está ouvindo se enche e fala, estou junto. Mas quando vê a dificuldade, Neemias não conta. Primeiro ele mostra a dificuldade. Vamos dar uma volta aqui. Tá vendo que vai ter trabalho, né? A porta está queimada, muro destruído, a porta da fonte destruída. Vai ter trabalho. Primeiro ele mostra a dificuldade, para depois ele contar. O nosso problema é que a gente conta coisas fora do tempo. E por a gente contar coisas fora do tempo, a gente se decepciona com pessoas. Porque Neemias vai se levantar aqui para mostrar a destruição. E pode te dizer, a Bíblia vai dizer que quando Neemias conta, eles falam, não, eu estou contigo. Eu já vi que vai ter trabalho. Eu já vi que o negócio a gente vai ter que suar a camisa. Mas eu estou contigo. Aleluia, porque esses aqui que estão com Neemias são aqueles que não estão vendo o projeto pronto. São aqueles que estão vendo a destruição. Porque a gente falar que está junto depois que deu certo é muito fácil. A gente chamar pastor Carlos, me coloca para pregar na laje depois que Marco Feliciano passou, Renan Lopes pregou, é muito fácil.
Agora, tá no projeto desde o início, é só para quem é de verdade. A gente tem que entender, gente, o momento certo de falar. Porque se a gente se levantar para fazer muitas coisas, a gente vai ver que a quantidade ela vai aumentar. Se você falar assim, vou me levantar para ir na churrascaria, muita gente se levanta para ir contigo. Se você se levantar para fazer uma festa, muita gente se levanta contigo. Mas se você se levantar, aleluia, para subir monte, você conta no dedo. Se você se levantar para vir para o culto de doutrina, você conta no dedo. Se você se levantar para vir para a escola bíblica dominical, você conta no dedo. Porque tem gente que se levanta, aleluia, só para satisfazer a vontade da carne. Tem gente que se levanta só para satisfazer o seu... Aleluia. Mas poucos são aqueles que entendem o propósito e falam assim, estou contigo. Eu estou contigo. E eu vim aqui pregar para pessoas que não se intimidam com o problema. Eu vim pregar aqui nessa noite para pessoas que não se intimidam com o entulho, mas com pessoas que agarram o propósito e aleluia, e faz o projeto se concretizar. Porque de repente você olha para a tua vida, você olha para a tua história está assim. O que, pastor? Um entulho. Você olha para você e fala assim, nada que eu faço dá certo. Mas nessa noite, querido, aleluia, aquilo que aconteceu, aleluia, com esses poucos que se levantaram com Neemias, aleluia, vai acontecer aqui nessa noite. O que aconteceu, pastor? O último verso que nós lemos no início, aleluia, e aqueles poucos que se levantaram, a Bíblia vai dizer, e Deus fortaleceu as suas mãos para fazer a boa obra. Nessa noite Deus está liberando força aqui, aleluia, no culto da live. Se coloca de pé comigo, se coloca sobre os teus pés, aleluia, porque nessa noite, se você entrou aqui desanimado, o céu ministra força sobre a tua vida, porque aquilo que está destruído, aleluia, Deus é poderoso para reconstruir. Aquilo que está caído, Deus ele é poderoso para levantar. Aquilo que está abalado, Deus é poderoso de restaurar aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, eu quero orar por você. Você só sai desse culto da mesma forma se você quiser. E quando a gente fala de Neemias, olha isso aqui, a gente só olha para os muros. Pastor Carlos, a gente só se preocupa com os muros, mas só que Neemias não só reconstrói muros. Neemias ele também reconstrói as portas. Quando a gente fala de muro, a gente fala de proteção. E quando a gente fala de porta, a gente fala de acesso. Neemias é alguém que está reconstruindo uma proteção, mas também está dando acesso para pessoas que estavam, aleluia, desabilitadas dentro de Jerusalém. E de repente você chegou aqui e você perdeu alguns acessos na sua vida. Mas nessa noite, aleluia, o céu ele quer restaurar esses acessos. O acesso do, aleluia, da intimidade com Deus. O acesso, aleluia, da comunhão com o Espírito Santo. Aleluia, o acesso do relacionamento com o céu. Aleluia, Deus ele quer restaurar aqui nessa noite. Aleluia. Não importa, querida, aleluia, se a notícia chegou, aleluia, e essa notícia derramou lágrimas dos teus olhos. Não importa qual é o momento que você vive, aleluia, porque eu sei que quando o momento ruim chega, aleluia, o teu travesseiro sabe, aleluia, as lágrimas que você derrama. Mas nessa noite você não vai sair no meio dos escombros. Nessa noite o céu ele vai restaurar aquilo que está caído. Nessa noite o céu vai restaurar aquilo, aleluia, que foi destruído. Nessa noite Deus ele vai restaurar, aleluia, aquilo que foi perdido na tua vida. E eu quero orar pela tua vida nessa noite. Você que está aqui nesse culto e fala, pastor, eu preciso, porque só Deus sabe como está a minha vida, só Deus sabe o momento que eu estou passando. Vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Vem aqui, vem aqui na frente, eu quero orar por você.
Porque não adianta a gente só ouvir, querido. Porque todo milagre é uma ação da fé, aleluia, com o movimento que nós fazemos. Deus, Ele quer restaurar vidas nessa noite. Deus quer restaurar corações nessa noite. Deus quer restaurar, aleluia, sentimentos nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Você que não veio aqui na frente, querido, seja, aleluia, um Anani nessa noite. Vamos ajudar a carregar entulhos. Vamos ajudar a reconstrução. Vamos. Estende a mão para cá. Estende a mão para cá. Oh, Espírito Santo de Deus. Enquanto o Ingrid vai louvar, eu vou orar nessa noite. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Jesus. E vai haver aqui nessa noite um renovo do céu. Vai haver aqui nessa noite um renovo do céu. Estava longe. Se você tem língua estranha, libera nessa noite. Se você tem glória a Deus, libera nessa noite. Se você tem aleluia, libera nessa noite. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Pai, nós entregamos essas vidas nas tuas mãos. Deus, nós profetizamos restauração em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha guardar aquilo que está destruído, Senhor, venha ser restaurado nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai, o Senhor é o Deus que cura toda ferida. O Senhor é o Deus que abre aquilo que está fechado. O Senhor é o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos restauração nessa noite. Sim. E não me abandonou todas as vezes que eu caí. E bastou eu falar pra você me ouvir. Seja restaurado, vai. Seja restaurado, vai. Seja restaurado, vai. Sim, Espírito Santo. Aleluia, nós somos dependentes de Ti. Toda doença aqui por terra. Sim. O mundo afora, mas não encontrei. Nós abençoamos, Senhor. Nós profetizamos restauração. Nós profetizamos restituição, Senhor. Sim, Jesus, sim. Só